O estelionato é um crime que é um crime do mundo físico, só que ele foi potencializado, ele foi alavancado pelo mundo virtual. Porque os estelionatários, os criminosos, eles se utilizam do mundo virtual, e aí a possibilidade de alcançar um número, né, astronômico de pessoas é infinito. Na verdade, ele consegue alcançar o mundo inteiro. Exatamente. De dentro de casa. Dentro de casa não. E existem escritórios, você tem lugares aí que a gente faz uma investigação e a gente chega, bate no local. É um escritório, assim, com várias pessoas trabalhando, como se fosse um telemarketing, treinadas para aplicar golpes. E aí, eu vou dar um alerta aqui para você, acha que não está cometendo crime e vai trabalhar nesses escritórios. Não, eu sou funcionário. Vai ser preso junto com o seu patrão. No episódio de hoje, recebemos alguém que é exemplo de resiliência e superação. De ajudante de caminhão de isopor a comissário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele trilhou mais de 30 concursos públicos, superando dificuldades, luto, desafios físicos e financeiros. Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para um episódio maravilhoso, inédito, transformador. O meu convidado, Odilon Peclá. Que honra tê-lo aqui. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter aceito o convite do Metanoia Cast Brasil. Muito obrigado. Eu que me sinto extremamente honrado por estar aqui participando desse podcast, poder colaborar, poder aqui tentar entrar no coração e na mente de algumas pessoas com algumas informações que eu julgo de extrema relevância aí para o dia a dia de cada um. Muito obrigado. Eu acredito que Deus, ele levanta sempre pessoas para um tempo. Eu ressalto muito isso no início do programa. Ele levanta pessoas com posicionamentos, com autoridade, com sabedoria e também pontos estratégicos para a sua grande obra. Eu vejo que você tem uma história de vida exemplar. O pessoal de casa com certeza vai conhecer sua história agora. Quem é Odilon Peclá? Bem, falar da gente é sempre muito difícil, né? Mas eu costumo dizer que eu fui criado numa família muito simples, mas muito simples financeiramente. Porque extremamente rica, uma família extremamente rica em amor. Meu pai, um homem muito simples, sem muito estudo, ele comerciante. Como eu disse, ele não tinha muito estudo, mas muita vontade, muita garra de buscar recursos para sua família, não deixar faltar nada em casa. Um pai a quem eu agradeço muito por quem eu sou hoje. Assim como a minha mãe, que era uma mulher de Deus, uma mulher digna, que cuidava da casa com muito carinho, com muita dedicação. E nasci num bairro muito simples ali em São João de Meriti, moro lá até hoje e costumo dizer que... Tem muita gente que fala, mas Odilon, por que você não se muda dali? Eu estou ali porque eu tenho uma missão, a missão de cuidar do meu pai hoje. Maravilhoso. Porque eu tenho que retribuir muito do que ele... Um pouco, na verdade, porque chegar até onde a altura do que ele fez por mim, pela minha irmã, é um pouco difícil. Meu pai, ele no ano de 2012, eu casei em 2013, há mais ou menos 6 meses antes do meu casamento, ele teve um AVC. Sim. Esse ano de 2012 foi um ano muito difícil. E aí, na época, minha mãe ainda era viva e quem cuidava dele era minha mãe. Perfeito. Depois disso, aí no ano de 2018, minha mãe faleceu. E hoje, a minha irmã, no ano que minha mãe faleceu, a minha irmã, antes, ela já tinha ido lá para Portugal, morar com a família em Portugal, tentar uma melhoria na vida profissional do meu cunhado. E então, meu pai ficou sob meus cuidados. Então, hoje eu cuido dele, ele tem uma deficiência em razão do AVC, que deixou sequelas, e eu tenho que cuidar dele, e por isso eu moro ali para ficar perto dele, para dar uma atenção melhor a ele. Enfim, essa é a minha origem, São João de Meriti, nascido e criado num berço evangélico, na Assembleia de Deus ali do Ministério de Jardim Íris,
Maravilhoso. Ali na igreja, eu já fui ministro de louvor, líder de jovens, líder de adolescentes, professor de escola dominical. Hoje sou presbítero ali da igreja e não estou tão atuante, mas é isso. Essa é um pouco da minha história. Eu vou te falar, Odilon, você está colocando em prática um mandamento que é honrar pai e mãe, né? Você está honrando seu pai, vivo, claro, em memória a questão da sua mãe também, que teve uma missão de vida aqui na Terra, né? Mulher de Deus, que edificou lá, né? A mulher sábia edificou lá. Exatamente. E o seu pai hoje, ele é um exemplo no aspecto de líder, de amor, de carinho. E hoje a gente vê que entre aspas, a perpetuação da sua geração através da semente dele, Sim. que é você. O meu pai, ele é um homem apaixonado por evangelizar. Ele mesmo escreveu à mão um folheto, pediu para publicar esse folheto, ele fez esse folheto e ele, enquanto ele pôde andar, ele todos os dias, ele levava o evangelho de Jesus por onde ele passava. Ganhou muita alma para Jesus, ele escrevia, ele tinha um propósito com ele escrevia cartas e enviava para pessoas famosas. Maravilhoso. Para atores, jogadores de futebol. Ele pedia para pessoas escreverem cartas e remeterem para essas pessoas. E, então, assim, meus pais, eles me ensinaram que a origem humilde, ela não pode virar desculpa para uma vida sem propósito. Perfeito. E isso moldou toda a minha trajetória. E molda mesmo porque a gente fala, né, no linguajar que o exemplo arrasta, a questão do pai na vida de um homem, né? Sim. Da presença paterna, de direcionar, esse é o caminho correto. E claro, né, os filhos observam os pais. Com certeza. O pai pode falar o que for, mas o exemplo, né? E mais do que a fala, mais do que o que se diz, é o que se faz, é o que se vive. E o meu pai, ele vivia. Ele não precisava falar. A gente observava o carinho que ele tinha pela minha mãe, o cuidado que ele tinha pela minha mãe, a disposição que ele tinha para trabalhar. Então, assim, isso daí foram enraizando princípios em mim e na minha irmã. A pobreza financeira, ela é difícil. Nós sabemos disso. Mas a pobreza de valores destrói muito mais. Exatamente. E a longo prazo, né? Exatamente. É a longo prazo. Antes de você fazer os 30 concursos públicos, né? A gente sabe que para quem presta concurso é um grande desafio. Hoje, não estou falando que está mais fácil para a gente não tirar a meritocracia, mas tem mais materiais, tem YouTube, tem muitos caminhos que facilitam uma aprovação. Mas antes de ir para o concurso público, você trabalhou como ajudante. Com quantos anos você tinha quando você trabalhou como ajudante? Foi entre meus 15 e 17 anos. Mais ou menos uns 2 anos. Eu tenho um amigo chamado Albert, que o pai dele, ele era caminhoneiro, ele tinha um caminhão que era agregado numa empresa, uma fábrica de isopor que existe até hoje ali em Coelho da Rocha, na estação de Coelho da Rocha. E eu ia com ele, eu era ajudante de caminhão. Rodei esse estado do Rio de Janeiro inteiro, fazendo entregas com ele. Isso foi, de certa forma, foi um aprendizado, porque hoje eu conheço o Rio de Janeiro como a palma da minha mão, por esse período que eu trabalhei com ele, rodando por aí afora, fazendo entregas. Maravilhoso. E quando a gente trabalha em outras profissões, antes de ter um cargo público, por isso que há tempo para todas as coisas, questão do processo. Por exemplo, você está falando de conhecer o Rio de Janeiro todo. Eu, de 17 a 21, fazendo um adendo, eu rodava no Uber. Então, eu conheci o estado todo praticamente. Todas as extremidades do Rio de Janeiro. Sim. Então, querendo ou não, você tem uma experiência na hora de falar, não que as pessoas falam, tu sabe praticamente porque você viveu naquela situação. Uhum. E isso foi te moldando exatamente um olhar mais contextual sobre as coisas? Com certeza, porque essa vivência, né, que a gente tem, essa experiência, ela faz a gente entender melhor o ser humano, as pessoas. Maravilhoso. Entender a dor do outro. Eu pegava ônibus lotado para ir trabalhar quando eu estava na Guarda Municipal. Tu foi GCM? Eu fui Guarda Municipal do Rio de Janeiro por 9 anos antes de vir para a Polícia Civil. Parabéns. Desses 30 concursos aí, mais de 30 concursos, na verdade, um dia desse eu parei para contar, por isso que eu digo que é mais de 30 concursos.
Eu parei quando chegou a 30, 31, eu falei, ih, rapaz, eu comecei a me embolar, não lembrar mais, porque era muito, e isso daí é até algo que eu quero falar sobre, né, essa trajetória desses 30 concursos, porque isso é muito importante para quem tem o interesse, para quem deseja passar num concurso público. E então, assim, essa vivência, né, que a gente tem, eu trabalhei com meu pai. Meu pai, antes disso, quando eu ainda era mais novo ainda, meu pai gerenciou uma loja de material de construção para um primo meu, e eu ia para essa loja com o meu pai e ficava lá trabalhando no balcão. Às vezes chegava caminhão de cimento para entregar, e o novinho, eu subia no caminhão, ficava batendo o cimento para os ajudantes carregarem. Meu pai ficava, não faz isso, vai prejudicar sua coluna. Mas eu tinha prazer de estar ali. Vai querer te proteger também, né? É, exatamente. E isso daí vai gerando em nós valores, disposição, tira o medo do trabalho, né? Exatamente. Porque tem muita gente que tem uma preguiça de trabalhar, né? Uma falta de querência. E a Bíblia fala sobre vai te ter com a formiga, ó preguiçoso. Exatamente. E a formiga não tem líder, e essa questão da preguiça, pô, compara um inseto. E quem deu inteligência ao inseto? Aí já é algo, né? É verdade. Então, assim, eu cresci entendendo que autoridade sem caráter vira perigo. Maravilhosa essa fala, hein? Tu criou essa fala? Tu leu? Porque é muito bonita essa fala. A gente foi pensando nesse podcast aqui. Maravilhoso, cara. Foi gerando alguns conteúdos na minha mente. Pode repetir, por gentileza? Eu cresci entendendo que autoridade sem caráter vira perigo. Porque uma pessoa que está numa posição de autoridade, que tem um poder na mão e não tem caráter, para que direção que ela vai levar essa autoridade? Como que ela vai dirigir quem está subordinado a ela? Então, o caráter, meu irmão, é fundamental. E ele se forja nesses lugares, nessas experiências, no processo. No processo. O processo é muito importante para tu ser moldado e lapidado, né? Tanto que, olha que interessante, a gente conversa assim, né? Vem tantas coisas na nossa mente. Por exemplo, José, ele foi vendido pelos irmãos, né? E a princípio, né? Imagine ele, né? Rejeitado, sofreu, ficou preso. Sim. Imagine os questionamentos. Pô, fiz o certo, nunca fiz mal a ninguém, tô aqui preso. Ficou lá na prisão um tempo. Depois ele se tornou governador do Egito. Isso daí é interessantíssimo você tocar nesse assunto, porque eu até estava pretendendo falar sobre algo semelhante, similar a isso que você falou. Porque nessa minha trajetória na Polícia Civil, em apenas 13 anos, eu cheguei a comissário de polícia, o que não é comum. Tem muita gente aí que já está há 30 anos e ainda não chegou. O comissário é o topo da carreira de inspetor de polícia. Hoje, na verdade, não existe mais a nomenclatura inspetor de polícia. Recentemente houve uma junção de alguns cargos e agora a nomenclatura é oficial de polícia. Então, o topo dessa carreira é o comissariado. Perfeito. A gente chega lá no topo e vira comissário de polícia. Então, nessa trajetória aconteceram coisas comigo. Teve um momento ímpar em que eu fui bicado de uma delegacia para uma outra. Foi algo que eu achei uma covardia que estavam fazendo comigo. E fiquei chateado, fiquei triste. Mas eu falei, sabe de uma coisa? Ele não quer que eu trabalhe mais com ele? Eu vou para lá, vou construir minha história. E nesse bico que eu tomei, ele me colocou numa equipe que foi a equipe que me fez trilhar o caminho do sucesso, o caminho da vitória, que foi onde eu cheguei hoje. E aí eu digo, nem tudo que é ruim, na verdade, nem tudo que parece ruim é de fato ruim. Na verdade, faz parte do processo que vai te levar para a tua vitória, para a tua conquista. Bênçãos disfarçadas de dificuldades? Exatamente. Porque isso aí é sabedoria, você analisar um fato que ocorreu com você, tá tudo bem. Deus permitiu? Permitiu. É difícil entender. Nos chateia? Nos chateia. Mas maior que está em nós. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para todas as coisas. E parar e ficar de pé. Parar e ficar de pé, orar, entregar na mão de Deus. E espera. Porque no momento a gente não entende, né? Algumas coisas que acontecem na nossa vida. Tem uma história brilhante, maravilhosa, inspiradora. Muitas pessoas precisam conhecer mais, né? No seu processo de estudar, de trabalhar, teve alguém que você quer honrar,
que te ajudou com alguma coisa no estudo? Porque na nossa caminhada de estudar, aparecem pessoas no caminho. Ó, vou investir, quero fazer um curso, pago um curso, vou te dar um tablet. Tem alguém que você queira honrar? Sim, eu faço questão aqui de citar o professor Hamilton, porque ninguém cresce sozinho, né? O professor Hamilton, o meu pai, né, nessa trajetória dele de dificuldade financeira, de luta para fazer o melhor por mim e pela minha irmã, eu até a 6ª série estudei numa escola pública, 7ª e 8ª eu fiz no Colégio Meriti, uma escola que tem lá perto da minha casa até hoje, é uma escola particular, e no meu 2º grau meu pai me colocou num colégio no centro de Vilar dos Teles, Ceviche, que era uma das escolas melhores ali daquela localidade na época. Hoje até mudou de nome, era Complexo Educacional Vilar dos Teles, hoje é Colégio Batista, se eu não me engano. E esse professor Hamilton é o dono dessa escola. E o meu pai, né, lutando para pagar a mensalidade daquela escola particular, e alguns meses, às vezes, ele não conseguia, aí acumulava 2 meses, 3, aí ele, o que ele fazia? Ele ia lá na escola, pedia para falar com o diretor, para justificar, para pedir fazer uma negociação. E esse professor Hamilton, ele, algumas vezes, conversando ali com o meu pai me conta isso, ele contava isso para mim chorando, que o professor Hamilton, ele metia a mão, pegava a carteira dele, tirava o dinheiro da carteira dele, dava na mão do meu pai e falava, vai lá e paga a mensalidade do teu filho, porque ele vai se formar, ele vai ter o diploma dele de 2º grau. Maravilha. Não vai ser por isso que ele vai ficar sem estudar. Sensacional. Então, assim, é um gesto que parece pequeno para alguém, muda completamente a trajetória de outra pessoa. Muda a trajetória, realmente, é verdade. O destino, né? E querendo ou não, ele viu ali e te abençoou, né? E Exatamente. Tá no princípio da honra hoje, de honrá-lo, né? E quando alguém acredita em você num momento difícil, isso gera responsabilidade moral. Eu não posso desonrar. Maravilhoso. Essa daí é boa, hein? Essa daí, eu gosto dessas palavras assim reflexivas, porque eu aprendo muito, né? E principalmente os convidados, quando trazem reflexões, sejam filosóficas, de igreja. E é sempre bom a gente aprender, né? Porque a gente é um ser humano em evolução, né? Em busca do autoconhecimento. Um dos princípios, né? Amar Deus acima de todas as coisas, né? Mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem uma missão aqui na Terra, né? Claro que todo mundo tem que descobrir o seu propósito. E você já deu palestras para crianças? Essas questões, assim, de ministério, isso, não? Eu já dei palestras na igreja e eu trabalhei com palestras. Lá na Guarda Municipal, permaneci 9 anos trabalhando lá na Guarda e nesses 9 anos eu trabalhei num grupamento especial chamado Grupamento Especial de Ronda Escolar. E dentro desse grupamento de ronda escolar, existia ali dentro um grupo de atividades lúdicas que faziam peças e ministravam palestras nas escolas do município do Rio, de temas como, por exemplo, cidadania, prevenção às drogas e prevenção para o trânsito. E eu participei desse grupo, dava palestras ali para responsáveis dos alunos. Perfeito. E para alunos. E fazia, né, aquelas peças ali que era muito legal, era muito legal. Essa experiência ali na Guarda Municipal foi muito interessante, porque eu lidei ali com crianças carentes que estudavam, eram alunos das escolas do município do Rio de Janeiro, muitas dessas crianças oriundas de comunidades ali do Rio de Janeiro, e eu vivi experiências tais quais, eu vou citar aqui uma. Tinha um menino que eu ia sempre numa escola lá, e eu procurava fazer a diferença na vida daquelas crianças, que eu interagia com elas ali, brincava com elas, eu tenho umas brincadeiras que eu faço com as crianças, que elas acham que eu estou fazendo mágica, e elas ficavam ali prestando atenção, até por eu estar fardado com o uniforme da Guarda Municipal, isso chama a atenção das crianças, e um menino em especial, eu sempre brincava com ele sempre vinha, falava comigo, eu às vezes pegava as crianças, colocava em forma ali, fazia ordem unida ali com eles. E passou, num determinado dia eu cheguei nessa escola, esse menino não estava lá. E passou um dia, e passou 2 dias, e passou um tempo, eu não via mais aquele menino lá. Senti falta dele, Senti falta. E
Um determinado dia, cheguei lá e ele estava. Aí eu fui e falei, ué, você estava sumido, o que aconteceu? Ele foi, levantou a blusa dele, eu tomei um tiro, tio, aqui. Ele com uma cicatriz de ponta a ponta, ele tinha tomado um tiro de fuzil num tiroteio na comunidade que ele morava. E não morreu, né? Foi um milagre, porque é uma criança e estava ali de volta e falando ali assim daquela forma. E são coisas assim que você vê a dificuldade que as pessoas passam, né? A situação que passam nessa realidade do estado do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, né? Como de outros estados, mas aqui no Rio tem as suas peculiaridades. Exatamente. E teve uma outra questão, uma outra situação que me marcou muito também, que inclusive nós estamos num período que foi exatamente quando aconteceu isso. Numa semana que antecedia o Dia das Mães. Perfeito. Acho que foi numa sexta-feira, hoje, uma sexta-feira, eu cheguei numa dessas escolas e nas sextas-feiras que antecedem o Dia das Mães, sempre tem homenagens para as mães nas escolas. Cheguei ali, estava tendo uma homenagem, e quando eu ia nessas escolas, eu tinha que interagir com a diretora da escola, que precisava assinar um formulário que a gente levava lá, ela tinha que assinar, constatando que nós estivemos ali naquela escola. Sim. Só que estava tendo uma homenagem, eu fiquei ali parado observando aquela homenagem. Tinha um coral das crianças, dos alunos ali cantando para as suas mães, e eu via que as crianças ficavam olhando para as suas mães e fazendo gestos, falando que amava, né? Porque a letra da música, né? E eu vi que tinha um menininho que estava lá assim, parado, cantando assim, murchinho, não olhava para ninguém. E, enfim, aí eu me distraí. E quando encerrou aquela apresentação, as crianças saíram correndo em direção aos seus pais, abraçando e se festejando com as suas mães. E, de repente, eu senti um tranco no meu corpo, assim, me abraçando. Quando eu olhei, era aquele menininho que estava lá. Referência, né, cara? Porque ele não tinha ali um pai e uma mãe, ninguém ali, para ele prestar aquela homenagem, e ele veio na minha direção e me abraçou. Uma menininha virou, ele é seu pai? Olha isso. Aí ele, não, ele é meu amigo. Nossa, que E assim, eu me senti muito feliz, honrado em poder ali estar preenchendo naquele momento, aquele espaço ali daquele garoto, que não tinha ali uma mãe, enfim, nem sei se ele tem mãe, né? Talvez nem Exatamente. tivesse mais. E tu pôde estar perto e perceber, né, com esse olhar empático, que o olhar assim, contextual de família, pai e mãe, é uma experiência que te marcou, né? Marcante, é marcante. Isso daí a gente vê que nós temos responsabilidade com o outro, não só com a gente, com a nossa vida, né, cara? As pessoas que nos cercam, elas precisam de alguma coisa. Eu tenho que ter algo para passar, algo para dar, e a gente faz a diferença. A gente tem pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Cito aqui, por exemplo, o doutor Vinícius, que é um delegado, que eu fiz parte da equipe dele e que fez a diferença na minha vida. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje foi porque ele acreditou em mim, Exatamente. acreditou no meu trabalho, me chamou para fazer parte da equipe dele e as coisas aconteceram nessa caminhada aí. Exatamente. E querendo ou não, aí tu pega toda a tua história de vida, sua trajetória. Eu até falo com todo mundo, né, que tomar cuidado, que não podemos transformar bênçãos em maldição. Por isso que é tempo mesmo, assim. Deus, como o autor da nossa fé, ele espera, tu não tá pronto. Aí você, às vezes, fica questionando, não tá pronto. Por quê? Eu tenho um projeto, eu tenho um propósito para sua vida e ainda você não tá pronto. Então tu vai sendo lapidado, moldado, estudando, sendo diligente, né, na evolução, porque ser luz hoje é um grande desafio nesse mundo corrompido, né? Todos nós estamos passando por muitos desafios diários, né? Principalmente Brasil, nações, né? Eu acredito isso também, que cada vez mais no fim dos tempos, é muito individual isso. Então, a gente tem que cada vez mais buscar conhecimento, pedir a Deus sabedoria, para a gente ter um caminho melhor para trilhar. Ô, Dilon, você falou que tu foi ministro de louvor. Sim. Conta pra gente um pouco aí. Acho que esse é um período que eu tenho muita saudade. É um período, esse tempo não é muito distante, é recente. E foi uma época maravilhosa ali na igreja que eu faço parte. Ministrava o louvor com uma galera ali muito boa. Meu amigo Adiel,
A família do meu pastor Adir Souza Ferreira, os filhos dele, a família dele é uma família muito musical. Eles, inclusive, o Adiel trabalha com música, é backing vocal aí de vários cantores. Sensacional. Fernandinho, Cassiane, Bruna Carla e etc. Trabalha com diversos cantores aí. Jairo Bonfim era lá da minha igreja. Jairo Bonfim é meu amigo de infância, fomos criados juntos. Que bênção. E eu participava do Ministério de Louvor com essa galera. E vários ensaios nossos viravam culto, irmão. Era Deus agia ali, era tremendo, irmão. Eu tenho muita saudade. Às vezes eu tô lá na igreja, sentado assim. Eu tava até conversando com um amigo lá, que ele ainda está no Ministério de Louvor, e é da minha época. Ele, pô, cara, a gente tá sentindo sua falta, cara, volta, vamos participar com a gente. Eu falei, rapaz, você não tem noção, eu fico sentado ali, às vezes me dá vontade de levantar e ir lá pegar o microfone e participar, cara. E assim, quando a gente tem um chamado pra alguma coisa, irmão, aquilo fica te puxando. E boas memórias, boas lembranças, sim, né? Sim, experiências maravilhosas. Ainda mais nos louvores, as questões de música. Eu estava fazendo gravações em São Paulo na quarta-feira, aí eu entrevistei uma amiga, Kedma Eli, nome dela. Aí a gente tava conversando nos bastidores, Sara Bia, que é a Sara Beatriz, muito famosa. Sim, poxa, eu fiz Uber, demais, eu levei ela em casa. Eu a levei em casa quando eu rodava na Uber. Mulher de Deus. Samuel Eleutério, a gente eu cansava de, esse é o melhor sentido da palavra, nas orações do pai dele. O pai dele sempre, os corinhos todo o pai dele escrevia. E ele era aquele jovem que ficava na bateria. Sim. A gente fala o improvável. Conhecido hoje praticamente no mundo todo. Você tem noção que algo profundo, que a estratégia, né? Samila Pacheco, Rafael Pacheco, que nos honrou com a presença também, e de louvores que ela escreveu no secreto e hoje está sendo um sucesso no digital. Está sendo um sucesso. Pegando o gancho também, né? Porque é muito assunto, né? Ainda mais que a gente é músico também, louvor. Fui baterista também. Baterista também? Agora, só no baterista. E eu fico vendo hoje, né? Muitos jovens, eu fico feliz porque pais ainda estão tentando perpetuar. Pelo exemplo, toca um instrumento, toca um teclado, toca um violão. Terapêutico, honra a Deus, e você também melhora a sua performance também, né? Por exemplo, a gente, por outro assunto também, né? Que é muito assunto, o Metanoia Cast Brasil é bem dinâmico. Crimes virtuais, né? Vamos passar agora também um assunto extremamente importante. A princípio, a população precisa saber, a população precisa se inteirar. Existem muitos golpes virtuais, crimes cibernéticos. Você, como especialista, o que você poderia passar para o pessoal? Rapaz, esse assunto aí é um assunto que ele me pegou porque na minha atividade profissional, na Polícia Civil, eu estava vendo e vejo quase todos os dias pessoas tomando prejuízos astronômicos nesses golpes virtuais, nesses golpes que estão em voga. Um dia desses eu vi um senhor chegando na delegacia para fazer um registro que ele tinha tomado um golpe de 120 mil reais. Meu Deus do céu, cara. Às vezes são as economias de uma vida que alguém te ludibria, você abre a porta, ela entra, você entrega o dinheiro na mão dessa pessoa, ela vai embora, você fecha a porta, daqui a pouco eu tomei um golpe. Inclusive devastação, né? Emocional da pessoa. E aí eu comecei. Aí teve um amigo agora, recentemente, que, inclusive, ele é policial, e dentro da delegacia ele recebeu um telefonema e foi ali fazendo tudo que estavam falando ali naquela ligação, ele acreditando em tudo ali. Saíram 7 mil reais da conta dele, quando ele foi ver um golpe. O golpe da falsa central bancária. Isso aí acontece direto. Esse golpe está muito recorrente, golpe da falsa central bancária. E assim, eu tomei para mim como uma missão de tentar alertar o máximo de pessoas possível. Se eu conseguir salvar 1, 2 pessoas, 3 pessoas, eu já fico assim extremamente satisfeito. E, inclusive, um dos golpes que estão em voga é o golpe do falso advogado. Eu recebi isso no meu WhatsApp. Então, e tem muita gente caindo. Inclusive,
o golpe do falso parente que entra no WhatsApp pedindo um dinheiro emprestado. O golpe do falso parente, o golpe da falsa central bancária, esses dois juntos são responsáveis. Eu tinha os números aqui, mas não vou ter acesso aqui agora. Esses dois são responsáveis pelo maior montante em dinheiro em golpes atualmente. É muita gente caindo. Inclusive, eu peguei e comecei a gravar vídeos alertando as pessoas sobre esses golpes. Tem o golpe da OLX, que a pessoa anuncia um automóvel na OLX, uma outra pessoa clona esse anúncio e faz esse mesmo anúncio do mesmo veículo por um valor um pouco menor, atrai uma pessoa e aí ele ludibria tanto o vendedor quanto o comprador, conta uma história para cada um. E no final, ele tem um lucro ilícito, ele obtém uma vantagem ilícita e os dois ficam ali numa briga porque o comprador manda o dinheiro pro golpista, o dono do carro entrega para a pessoa que estava querendo comprar, só que não recebe o dinheiro, porque o dinheiro vai pro golpista. E, enfim, e aí eu comecei a fazer os vídeos sobre esses golpes. Começou a se posicionar. Comecei a me posicionar, tentar ajudar algumas pessoas. E incrível, cara, que assim, esses caras têm uma técnica tão grande. Eles têm Eles são bem arquitetados, né? Bem articulados. Eles são muito articulados, muito inteligentes. Inteligência para o mal. Eles, né? Esse tipo de criminoso, ele não precisa de arma. Ele precisa de um celular e de uma boa narrativa emocional. O crime ele migrou para o digital porque as pessoas também migraram para o digital. Hoje o mundo é digital. E o golpista, presta atenção nisso, o golpista ele explora a urgência, o medo, a emoção e a confiança. Como assim, Odilon? Ele sempre vem com algo que você tem que fazer com pressa, urgente. Você tem que resolver isso rápido, porque senão esse dinheiro vai sair da tua conta, tem uma fraude em andamento e eu preciso interromper essa fraude. E o seu nome vai ser negativado, é sempre com uma urgência, com uma ameaça, tentando colocar um medo para que você se desarme. E aí, por que ele usa a confiança? Porque normalmente ele começa a usar informações reais, verídicas sobre você. Ele cita, ele tem na posse dele documentos seus, ele sabe que você tem a conta num determinado banco, ele sabe de tudo isso e aí você acaba acreditando que aquilo ali realmente é o banco que está falando contigo. No golpe, por exemplo, do falso advogado, eles falam realmente sobre um processo que você de fato tem, porque eles pesquisaram, eles sabem que você tem um processo, sabem quem é o seu advogado, só que eles te chamam no WhatsApp com um número que não é o número do advogado, não é o número que está cadastrado na sua agenda, mas com a foto de perfil do seu advogado. Igualzinho se você for lá no WhatsApp do seu advogado, é aquela mesma foto, eles conseguem a foto. E eles são perigosíssimos. Então tudo isso verdade, cara, vai gerando uma credibilidade, você vai se desarmando, e aí quando você vê, caiu no golpe. Sugestão para você, orientação. Sensacional. Se você receber alguma ligação dizendo que é de banco, desconfie na hora. Desconfie na hora. Porque dificilmente banco liga pra gente. O gerente do banco não liga pra gente. É muito difícil isso. Muito difícil acontecer. Isso não é prática dos bancos fazer isso. E uma outra coisa, nessa ligação da falsa central bancária, vai chegar um momento que ele vai pedir para você fazer reconhecimento facial. Não faça reconhecimento facial, porque depois que você fizer, vai fazer empréstimo no seu nome, vai transferir dinheiro da sua conta. Então, quando você receber uma ligação que você desconfiar, desliga na hora, liga para o número oficial, vai lá no teu aplicativo do banco, liga para o número oficial e pergunta, por acaso está tendo alguma fraude aí? Porque eu recebi uma ligação aqui. Ou então você vai pessoalmente, presencialmente na agência, fala com seu gerente. Eu, por exemplo, eu tenho o número do meu gerente. Se você tiver, liga para o seu gerente.
porque assim você vai estar evitando de cair nesses golpes. E da mesma forma, quem receber uma mensagem dizendo que é um advogado, que você tem um processo, que o teu dinheiro saiu, mas que você precisa pagar alguma taxa para isso, para aquilo, tá, daqui a pouco eu falo contigo. Vai lá na tua agenda, procura o número que está gravado na tua agenda, entra em contato com o seu advogado e pergunta, isso é verdade? E aí você vai descobrir que não é verdade. Então, assim, isso tá muito forte. E eu tomei isso como uma missão de tentar alertar. E incrível. Tem um phishing também? O phishing é alguma coisa? Tem a ver? O phishing é uma pescaria. É quando você recebe um link, uma mensagem, aí tem um link, e nesse link você clica ali. Quando você clica nesse link ali, meu irmão, eles vão começar a pegar um monte de dados seus e vão utilizar para a prática de fraude. Ou então, quando você vê um anúncio, eu quase caí. Quase caí não, eu testei o sistema. Teve uma vez... Eles são profissionais mesmo do mal, né? Constroem pessoas. São pessoas que, se usassem essa inteligência toda para algo lícito, para algo legal, seriam pessoas que teriam um grande sucesso de forma legal e lícita. Sim, sim. Mas eles preferem o caminho da ilicitude, da ilegalidade, do crime. Porque isso é crime. Crime de estelionato, associação criminosa. Então, assim... voltando a dizer, eu quase caí, porque eu fui testar o sistema. Eu vi um anúncio no Instagram, no Instagram, de algo que eu gosto muito, e estava com preço bom. Só que quando eu olhei, eu falei, isso aqui é golpe. Eu caí. Já. Não, aí eu falei assim, vamos ver até onde vai. Cliquei, comecei a digitar. Aí chegou uma hora que eu falei, cheguei à conclusão que de fato era golpe. Só que já era tarde demais. Sabe o que aconteceu? Começou a chegar no meu telefone celular, notificações do meu banco, que estavam fazendo diversas compras no meu cartão de crédito, passagens aéreas. Tinha segurança, pelo menos, para você aceitar ou não? Porque às vezes o banco... Você está tentando fazer uma compra no meu aplicativo? Não perguntaram. Porque assim, o meu limite ele é um limite... mais ou menos, sim. E aí estava dentro do limite, ele foi fazendo, meu irmão, eu fiquei desesperado, parei no primeiro posto de gasolina, entrei no aplicativo e comecei a... bloquear como é que se diz? Quando você rejeita, esqueci a palavra, tem uma palavra. Tá. Aí eu consegui cancelar. A desfazer aquelas compras ali. Que bom, né? Mas, graças a Deus. No meu caso eu consegui, mas tem muita gente que não consegue. Mas, assim... Aí, isso está um caso que aconteceu recentemente. Eu fiz um vídeo, um dos meus vídeos é o vídeo do falso advogado. E tem uns amigos que sempre curtem, comentam. E um amigo meu comentava meus vídeos, comentou esse vídeo. Pô, interessante, que legal. Passou semana passada, ele me liga. Pô, Dilon, você não vai acreditar. Temos aí. Você vai até brigar comigo. O que houve, cara? Senhora, mano. Eu caí eu caí no golpe do falso advogado. Tomei um prejuízo de mais de 8 mil reais. Eu falei, que isso, cara? Não é possível, cara. Eu expliquei tudo ali, cara. Aí ele, rapaz, eu tava cansado. E presta atenção nisso. Não faça nada cansado. Não faça nada quando você estiver com pressa. Pensa, deixa para depois. Quando tiver urgência, quando tiver a emoção envolvida. Pera aí. São sinais, são gatilhos de que pode ser um golpe. E aí ele disse, pô, cara, eu tava cansado, cara. Ele começou a falar, eu realmente tenho um processo, e tudo que ele falava era verdade. Quando eu fui ver, meu amigo, ele fez empréstimo, fez Pix da minha conta. Depois ele me ligou dizendo que tinha conseguido recuperar parte desses valores, mas uma parte ele ainda estava tentando recuperar. Caiu num golpe, o que eu faço agora? Vai na delegacia, faz um registro de ocorrência e procura a sua agência bancária, as instituições ligadas ao cartão, ligadas à sua conta que se envolveu nesse golpe, e você vai entrar lá com um pedido, porque hoje em dia existe um recurso que os bancos eles vão bloqueando, eles fazem o caminho do dinheiro. O dinheiro foi para uma conta, ele bloqueia aquela conta, foi para outra conta, ele bloqueia aquela conta, e aí é possível recuperar. Esse meu amigo que caiu no golpe do falso advogado, ele me disse que ele conseguiu a restituição pelo Reclame Aqui. Então é uma dica que fica aqui também, entra no Reclame Aqui,
faz uma reclamação lá, cita a instituição que está envolvida e a instituição certamente vai fazer contato contigo e vai buscar uma solução para você reaver o dinheiro perdido nesses golpes. Pessoal, dica importante. O que você vai fazer? Compartilha esse vídeo com alguém que não sabe. Por quê? O Metanoia Cast é uma ferramenta também de transformação. Você vai ajudar pessoas a não caírem em golpes. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Curta, comenta, compartilha, dá o like aí, ó. Por quê? Um like seu pode fazer a diferença na vida da pessoa. Ô, Dilon, então tu tem pegado esses casos aí e você tem mergulhado, né, nessas questões de missão de vida e pode ter certeza, tu previne muita dor emocional. E tem muita gente que fica com vergonha quando cai em golpe. Se sente idiota, se sente um imbecil e às vezes não quer falar, não quer nem fazer registro de ocorrência. Meu irmão, o golpista ele não explora ignorância. Se você caiu não é porque você é burro, não é por falta de inteligência. Ele explora emoção. Muito bom. Então assim, não se sinta um idiota não se sinta burro. Tem médicos que caem, tem advogados que caem, eu já vi advogado caindo em golpe. Tem, meu amigo policial, um menino extremamente inteligente, trabalha comigo, caiu. Então assim, não se sinta um idiota. Esses camaradas, eles têm as técnicas, eles têm as manhas, as artimanhas, eles desmontam a pessoa, eles fazem a pessoa entregar e, enfim, caiu, corre... a gente está informando para que ninguém caia, ou para que a gente consiga evitar de que algumas pessoas, o máximo de pessoas, venham a cair nesse golpe. Mas se caiu, corre atrás, faz registro de ocorrência, vai na instituição, busca a solução que você vai conseguir aí. O criminoso moderno, ele sequestra a atenção antes de sequestrar dinheiro. Primeiro ele quer a sua atenção. Então. Exatamente, porque ele vai ali te ludibriando, quando vê, já foi. E eles estudam muito também a vítima Eles fazem o dever de casa, né? Eles buscam muita informação, eles estão munidos de muita informação. Muita. Eles vão falando... Porque se não fosse assim, as pessoas não caíam. Tem gente que às vezes acha que... existem casos que é ganância. Sim. Existem casos que as pessoas caem por ganância. Porque, você vê uma coisa que vale 50 mil sendo vendido, um carro que vale 50 mil sendo vendido por 25 mil, cara, irmão, se emociona, será? Desconfia. Desconfia, é verdade. Desconfia. Tem gente que vai fundo, molezinha, quando vê, caiu num golpe. Exatamente. E no Instagram tem muito isso. Tênis muito barato. Antigamente tinha uns tênis da reserva aí, que eram 600 reais, estava 200 reais. Aí o cara passa no cartão e chega no e-mail. Chega no e-mail comprovante, aí o cara depois manda mensagem no WhatsApp, já era, perdeu, sumiu. E depois que eu comecei a fazer esses vídeos sobre os golpes, diversas pessoas começaram a entrar em contato comigo e falar de outros golpes. Caiu num golpe assim, 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 faz um vídeo lá. Caiu num golpe assim, assim, assado, faz um vídeo lá. Teve um conhecido meu que ligaram para ele, falaram que iam entregar uns remédios para ele, foram na casa dele, entraram na casa dele, e aí fizeram reconhecimento facial. Meu irmão, depois ele foi ver empréstimo na conta dele, ele começou a ganhar metade do salário dele por causa do desconto. Sim. Da mensalidade daquele empréstimo, e ele estava passando dificuldades e tentando correr atrás para anular aquilo ali. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não conseguem. Por quê? Porque você digita a tua senha. Então o banco fala, você digitou a tua senha, enfim. Ele entende que... Mas tem caminho, não desista. Caminho. Pessoal, eu sei que o episódio está muito bacana, mas eu não posso deixar de citar o nosso patrocinador. Aproves Benefícios, proteção veicular de qualidade. E olha só, ele cobre furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. Exatamente, o fenômeno da natureza também é um diferencial. E quais são os benefícios a mais? Oficina própria. Exatamente, a Provis Benefícios tem oficina própria. E claro, eu não posso deixar de mencionar os descontos. Você abastece todo dia, não abastece? Tem desconto na hora que você abastecer o seu carro. E claro, você quer passear de balão, jet ski, descontos em farmácias e também universidades? É diferente, não é diferente? É muito benefício. Então, se você quer saber mais, só você apontar o seu celular
nesse QR Code que aparece na sua tela. E claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora, continue assistindo esse episódio sensacional. E, por exemplo, essas questões dos golpistas digitais, inclusive hackers, já invadiu o sistema dos Estados Unidos. E aí existe uma coisa, o cybercrime, né? Esses crimes virtuais, existem dois tipos de crime, que é o crime... como é que é o nome do crime? Crime cibernético. Perfeito. Crime cibernético próprio e o impróprio. O próprio é aquele que só acontece, ele nasceu originariamente no mundo virtual. Que quem costuma fazer esses golpes aí são hackers, que eles entram em sistemas de instituições bancárias, sequestram valores enormes. Então, assim, eles mudam dados, fazem inserção de dados falsos em sistemas. Esses aí são os crimes cibernéticos próprios. Os impróprios são aqueles que existem também no mundo físico. O estelionato é um crime que é um crime do mundo físico, só que ele foi potencializado, ele foi alavancado pelo mundo virtual. Porque os estelionatários, os criminosos, eles se utilizam do mundo virtual, e aí a possibilidade de alcançar um número, né, astronômico de pessoas é infinito. Na verdade, ele consegue alcançar o mundo inteiro. Exatamente. De dentro de casa. Dentro de casa não... E existem escritórios, você tem lugares aí que a gente faz uma investigação e a gente chega, bate no local, é um escritório assim, com várias pessoas trabalhando como se fosse um telemarketing, treinadas para aplicar golpes. E aí, eu vou dar um alerta aqui para você que acha que não está cometendo crime e vai trabalhar nesses escritórios. Não, eu sou funcionário. Vai ser preso junto com o seu patrão, porque você está fazendo parte. E outra coisa, quem também presta conta para receber dinheiro proveniente de crime, também responde, também comete crime. Inclusive, essa semana saiu uma lei que endureceu as penas para esses crimes virtuais. Teve aumento de pena. Para o crime de furto, crime de estelionato, e o furto virtual, né? Então, assim, tome cuidado. Não acha que, não tem nada a ver, eu só sou funcionário. Quem está cometendo crime é o dono do escritório. Não, você está participando, vai ser preso junto. Vai para a delegacia, vai para o sistema penitenciário, vai pagar a tua etapa. E as pessoas, um dos pilares do ser humano é o financeiro. A pessoa entra nessa seara, destrói pessoas através do financeiro, aí é um efeito dominó. Financeiro, emocional, psicológico, exatamente. Devastação em cadeia. Exatamente, porque isso é como eu estava falando, tem gente que fica com vergonha, aquilo ali gera trauma nas pessoas. Existem pessoas que perdem pouco dinheiro. De repente, a pessoa que perde 8 mil, para ela aquilo não vai pesar tanto, vai conseguir resolver, mas tem gente que perde economia da vida, irmão. Tu imagina, você juntar ali com sacrifício, ou então pessoas idosas que recebem aposentadoria, o cara faz um empréstimo na conta dessas pessoas que precisam comprar remédio com aquele dinheirinho que recebe todo mês, e aí desconta um valor da conta daquela pessoa que vai fazer falta para ela viver, irmão, para ela sobreviver. É muita maldade. É muita maldade, e aquilo que o homem plantar, exatamente. ele vai colher. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso daí, presta atenção nisso. Presta atenção nisso que você vai colher. De um jeito ou de outro, você vai colher o que você está semeando. Se for coisas boas, você vai colher coisas boas. E é interessante porque a gente que compactua da mesma fé, a Bíblia, a Bíblia é atemporal, né? Os homens seriam amantes de si mesmos, mas amigos do mundo do que amigos de Deus, caluniadores, difamadores, tendo a aparência de piedade e negando a eficácia dela. A gente vê que a humanidade, cada vez mais numa decadência, né? Todos pecadores, todos dependentes de Deus. Infelizmente, não sou profeta do caos, mas a tendência, segundo a Bíblia, é só piorar. Sim. E claro que o posicionamento hoje digital é muito importante, né? Claro, a pessoa tem que escolher um caminho, o que quer falar, com sabedoria, com pessoas que entendem, porque a internet é cíclica. Uma hora um está em alta, outra hora outro está em baixa.
Mas, Odilon, você como presbítero, homem de Deus, você tem uma mensagem para deixar para essa galera aí que quer estudar para concurso, que às vezes tem uma dificuldade na família, tá sem esperança? Porque a origem, ela não determina o nosso destino, correto? Não, a origem ela nunca vai determinar. Isso daí eu vivi isso daí. A minha origem, ela não determinou o meu destino. Nasci numa comunidade simples, humilde, e hoje é um local que é dominado por facção criminosa. Na minha infância não era assim, mas a coisa foi acontecendo. Muitos amigos meus morreram, já não estão mais aqui, porque colheram das suas decisões, e outros estão presos, outros vivem escravos da criminalidade, porque é uma vida de escravidão, não tem liberdade, não pode circular livremente. Então, assim, a origem ela ela não define o seu destino. Você pode nascer num lugar ruim, a sua família ela não vai definir quem você é. Se você tomar as decisões certas, escolher o caminho certo, certamente você vai chegar em lugares altos. Isso só depende de você, isso é fato. Nós falamos aqui sobre a lei da semeadura. Essa lei aí, ela é uma lei que é certa, ela vai acontecer. Você colhe o que você planta. E como eu falei, eu trabalhei cedo, terminei, eu enfrentei reprovação, dificuldade, pressão emocional, e mesmo assim eu continuei caminhando. Eu não parei no meio do caminho em razão dessas dificuldades. O problema é que muita gente olha para o sonho final, mas não aceita o processo. E o seu começo, ele pode até explicar muita coisa, mas não pode limitar onde você vai chegar. Então, meu querido, preste atenção nisso. Só depende de você. E eu quero deixar um conselho também. A gente nem falou sobre... O que você quiser falar. Vai lembrando, vem trazendo. Vamos encerrar agora, não. Não, trazendo pro Metanoia Cast. Não vai encerrar, não. Porque assim, eu queria falar sobre o concurso público, né? Porque... Pode falar. Eu falei que eu fiz mais de 30 concursos. E nessa caminhada de 30 concursos públicos, essa caminhada ela vai fazendo a gente aprender algumas coisas, né, meu? Vai ficando experiente, as reprovações vão vindo, né? Eu fazia caravana enquanto vai lembrando, então, Rio assim, São Paulo também. Muita gente passou hoje. Eu não passei porque eu era o mais inteligente. Eu passei porque eu fui um dos que não desistiram. Maravilhoso, verdade. Porque tem muita gente que faz um concurso público e é reprovado e desiste. Cada reprovação, ela me ensinava alguma coisa. Cada reprovação, ela ia me ensinando alguma coisa. No começo, eu estudava de forma emocional. Só que depois eu comecei a estudar de forma estratégica. É diferente, hein? Aí já começou a pegar o fio da meada. Exatamente. Porque assim, eu comecei a prestar concursos de áreas diversas, que não tinha nenhuma correlação uma com a outra. Fiz concurso. Meu primeiro concurso foi para a Marinha, para aprendiz de marinheiro, com 17 anos. Interessante isso também. Quando eu fiz essa prova, quando eu tinha 17... Hoje eu tenho 48 anos, eu tinha 17. Não existia o mundo virtual como existe hoje. Tinha que ir lá se inscrever lá na... Tinha que ir lá na Praça Mauá, lá no primeiro Distrito Naval, fazer a inscrição. O resultado da prova vinha no Jornal dos Esportes, aquele rosa, quem lembra? Você lembra do Jornal dos Esportes? Galera de hoje aí não lembra, não. Amigo ali lembra, dessa época. E aí, eu passei nessa prova, só que eram 400 vagas. E tinham 16 reservas. Meu nome estava entre esses 16 reservas. Só que, para você tinha que ficar acompanhando, indo lá. E eu não... Tinha trem na época. Trem. E eu não fiquei acompanhando. Passaram-se vários anos. Tinha passado. Tinha um amigo meu que passou para aprendiz de marinheiro, eu comentando com ele, falei que tinha ficado entre os 16 reservas, mas não tinha sido chamado.
Ele, cara, você foi lá na Praça Mauá ver? Nossa senhora. Eu falei, não. Ele, rapaz, mais de 50 pessoas, todo concurso, todo curso de formação desiste. É assim mesmo, cara. Com certeza você foi chamado. Isso acontece muito. E você não prestou atenção. Também deslocamento também, né? Era outro tempo. E hoje a informação, ela é em tempo real. É em just in time, em real time. E assim, é uma facilidade que você entra na internet, aí você tem tudo. Enfim, foi meu primeiro concurso para aprendiz de marinheiro. E depois fui fazendo concurso. Fiz concurso para Polícia Rodoviária Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. E fui fazendo tudo concurso, que era concurso que abria. E só que quando você atira para todos os lados, você não acumula conhecimento. Porque esses concursos, cada um tem uma disciplina específica. E aí, como eu disse aqui, quando eu comecei a estudar estrategicamente, eu comecei a prestar... Cara, o que eu quero ser? O que eu tenho vontade de ser? E eu sempre tive vontade de ser policial civil. E aí eu comecei a focar os meus estudos para a área policial. Fazer curso preparatório para a área policial e fui fazendo, abria concurso eu fazia, abria concurso eu fazia. Isso foi fazendo com que eu ganhasse experiência em fazer provas e acumulasse conhecimento. E aí quando chegou no ano de 2012, eu fiz prova para a Polícia Civil, para inspetor penitenciário e para o Degase. E eu passei nos 3. Parabéns. Fui chamado para os 3 no ano de 2012. E chegou um momento que eu olhava para a prova, eu achava a prova ridícula. Tu ficou tão bom estudando tanto que... A repetição... Tu achava até que era pegadinha, né? A prova da CEAP de 2012, meu amigo, eu achei que era pegadinha. Porque eu comecei a fazer. Eu falei, cara, não é possível, isso tá muito fácil. Eu devo estar errando tudo, cara. Maneiro. A prova valia 120. A minha pontuação foi 104. Eu errei muito pouco, quase nada. Parabéns. E aí, infelizmente, fui eliminado no TAF, porque tive no tiro de 100 metros, estourou o músculo posterior aqui. Todo mundo reprova nisso aí, tá? Como é que aconteceu Tu se machucou antes, não? Eu era guarda municipal, né? Antes de vir para a Polícia Civil. E aí, nesse período aí, tava chegando o TAF da CEAP. Eu tava lá no batalhão, de pronto emprego, né? Lá na base. E tinha uma colega que estava lá também, a Maria José, que inclusive até hoje ela está na CEAP, ela passou, conseguiu entrar. E aí ela estava ali treinando para o TAF da CEAP. Aí ela virou para mim, aí você consegue fazer o tiro de 100 metros? E eu falei, isso aí para mim é fácil, eu consigo fazer, eu não vou nem treinar isso. Isso aí na hora eu consigo fazer. Porque eu era muito bom em corrida de velocidade. Não sou bom em corrida de resistência, mas de corrida de velocidade eu era bom. Aí ela, então dá um tiro aí pra eu ver se tu consegue mesmo. Aí a gente mediu mais ou menos lá uma distância de 100 metros. E vai eu, frio, sem fazer um alongamento, um aquecimento, sem fazer nada. Grande perigo, né, cara? E aí, de uniforme, com coturno. E fui lá e dei aquele tiro. Quando eu cheguei no finalzinho, senti arrebentar o músculo aqui da coxa. Posterior ou anterior? Aqui de trás, aqui é posterior, né? Posterior. Aí, meu irmão, aí eu já comecei a ficar preocupado, porque faltava uma semana pro TAF. E essas lesões, assim, elas elas demoram um pouquinho pra ficar 100%. Exatamente. E aí eu fiquei passando pomada, gelol, fiquei passando um monte de coisa. E aí eu não pude nem treinar mais, por exemplo, pra corrida de resistência, porque eu tava machucado. E aí, quando chegou lá no dia do TAF, no tiro de 100 metros da CEAP, no terceiro passo que eu dei, estourou novamente. E aí eu completei mancando. Eu tinha que fazer em 15 segundos, fiz em 17 segundos e fui eliminado no TAF da CEAP. Foi como se o mundo tivesse caído sobre a minha cabeça, porque a gente estuda, se prepara... E aí é eliminado dessa forma. Mas graças a Deus, naquele ano eu tinha, como eu disse, tinha passado em outros 2 concursos da Polícia Civil, onde Deus me honrou ali. É verdade, cara. Abriu essa porta para mim. Eu nunca posso esquecer disso, que não foi simplesmente a minha capacidade, foi Deus. Amém. E aí, quando eu estava no curso de formação do Degase, eu recebi uma ligação, estava na sala de aula, tocou meu telefone, atendi. Eu estava no curso de formação da Polícia Civil. Perfeito. Na Cadepol. Estava lá na Cadepol. Eu toco meu telefone quando eu atendo era uma ligação do Degase.
senhor Odilon, o senhor está sendo convocado para se apresentar aqui. Só ligação boa, né? Aí eu, felizão, sabe, né? eu tava ali já não, mas tu fica feliz, sabe? Porque você vê ali o seu esforço, né, sendo recompensado. Aí eu ainda brinquei, eu falei, olha, eu já passei em outro concurso, mas eu posso passar essa vaga aí para minha esposa? Abençoa outra aí. É assim que funciona os concursos públicos, né? Fico muito feliz, uma história de admirar, né? Porque a pessoa que quer... A pessoa pode ser o que ela quiser, né, Odilon? Cara, eu aprendi com isso tudo que disciplina... Eu aprendi disciplina, constância e, principalmente, controle emocional. Muita gente perde não porque é incapaz, perde porque para antes da hora. Para antes da hora. É isso aí, tem que persistir. Resiliência, essa é a palavra. Fazer e continuar fazendo. Pessoal, Metanoia Cast traz convidados para abençoar a sua vida. Ouça. Você está vivo agora. Você pode ser o que você quiser. Ouça pessoas. Faça contato. Vou deixar na descrição do vídeo o contato, claro, né? Com muita cautela, no sentido de você quiser um preparatório, mudar a sua mentalidade, Metanoia Cast Brasil, ou você muda ou tudo se repete. A gente está vivo agora. E você pode ser o que quiser. Ô, Dilon, você tem mais alguma coisa? Sobre concurso público, só mais uma frasezinha. Maravilhoso. Motivacional para você guardar, fixar na sua mente. Concurso público, ele não elimina apenas os menos preparados. Ele elimina os que desistem. Você anotou aí? Você anotou aí? Não vou anotar aqui não, porque eu já gravei. Concurso público não elimina apenas os menos preparados. Ele elimina os que desistem. E aí, vai desistir? Você vai desistir? Compartilha esse vídeo, pessoal. Esse ano de 2012 foi um ano muito marcante para mim. Deixa eu tentar ser o mais breve possível. Porque, assim, meu pai ele teve um AVC e aí eu estava me preparando para concurso público, me preparando para casar. Eu casei em janeiro do ano seguinte, mas graças a Deus o Senhor ele me honrou. Deus honra, cara. E engraçado que dias antes do TAF, da Polícia Civil, tinha um culto lá na minha igreja que era dirigido pelo Jairo Bonfim. E toda segunda-feira ele dirigia um culto lá. E Jairo Bonfim é meu padrinho de casamento, inclusive. Que benção aí. Aí, Geraldo Guimarães, sabe quem é? Geraldo Guimarães é um cantor evangélico também, homem de Deus. Ele estava lá nesse dia para cantar e pregar. Eu estava lá no meio, ele chamou para as pessoas para orarem, ele apontou para mim, olha só, você, eu? Isso. Deus está mandando te dizer que essa semana ele tem uma surpresa para você, ele tem algo que ele vai te dar, que você não vai acreditar, mas é dele. E aí foi o que aconteceu. O profeta entregou. Entregou. E na hora, eu vou te falar, eu nem associei, fiquei, gente, o quê? O que será que vai acontecer? Mas na hora que aconteceu, eu lembrei da boca do profeta. Deus é fiel demais, cara. Deus é fiel demais. Ô, Dilon, episódio maravilhoso, episódio extremamente edificante. Você tem algum agradecimento para alguém, esposa, família? Fica à vontade que a gente deixa o convidado muito à vontade aqui. E claro, se tá esquecendo alguma coisa, fica à vontade aí que a gente tem mais um tempinho. Eu preciso falar da minha esposa, né? Sem a nossa companheira do nosso lado, a gente não consegue muita coisa, né? Ela é uma coluna, né, do nosso lado ali, uma apoiadora, ora pela gente, acredita. Nossa história é uma história bem interessante, porque minha esposa hoje é guarda municipal do Rio de Janeiro. E na época que nós nos conhecemos, eu estava estudando para concursos públicos, eu já era guarda municipal, estava estudando para concursos. A incentivei a estudar também para concurso, ela começou a estudar junto comigo. Nesse ínterim, abriu o concurso da guarda municipal. E eu falei, presta esse concurso aí. Se você passar, você já vai ter um emprego público e tal. Ela fez, passou, começou a trabalhar na guarda municipal, eu ainda estava lá. Ela entrou em 2012, e aí nós nos casamos em 2013. Em 2013 eu fui para a Polícia Civil, ela continuou lá, fez faculdade de medicina veterinária. Que bênção. Se formou em medicina veterinária. Hoje ela é a responsável técnica pelo canil da guarda municipal. Ela que cuida dos cães lá da guarda municipal. Então um casal que estuda junto, passa junto. Com certeza. Casais inteligentes
enriquecem juntos. Boa. Tem um livro aí do Ser Base, acho que é Ser Base o nome dele. Então, assim, é isso aí. E o conselho que eu deixo para as pessoas aqui hoje é para todos. Para quem... Isso é para a vida. Foi um conselho que o apóstolo Paulo ele deixou para os filipenses. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Dessa forma, você vai fazer uma oxigenação na sua mente, nas tuas emoções, no teu psicológico, a sua direção vai ser acertada, o seu caminho vai ser acertado, e aí você vai chegar no lugar certo. Talvez você não consiga mudar a sua origem imediatamente, mas pode começar hoje a mudar a sua direção. E quanto aos agradecimentos, quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, especialmente aos meus pais, que foram assim marcantes. O legado deles pesa sobre os meus ombros, eu não posso decepcioná-los. Eles construíram em mim valores que carrego até hoje e que permeiam a minha vida. E quero agradecer a todos que acreditaram em mim ao longo da minha caminhada, aos amigos, colegas de profissão, a minha equipe, a delegada, que é a delegada titular da delegacia em que trabalho, doutora Kelly Goulart, pessoa maravilhosa, professores, cada pessoa que acompanha meu trabalho, me sigam lá no meu @. Agradecer pelo espaço aqui desse podcast maravilhoso, amei estar aqui. Deus é fiel. Porque informação, consciência e diálogo também são formas de proteger pessoas. Se esse podcast conseguir ajudar uma única pessoa a não desistir, a se proteger ou a acreditar mais em si mesma, ele já valeu a pena. Sensacional. Pessoal, curta, comenta, compartilha, envie para pessoas. Vamos abençoar vidas, vamos compartilhar informação de qualidade. E claro, né? Metanoia. Isso aqui foi uma verdadeira metanoia, mudança de mentalidade. Esse nome é fantástico, metanoia. Mudança profunda. Mudança profunda de pensamento e direção. Mudança profunda de pensamento e direção. Vai nessa. Segue nessa daí. E eu quero deixar aqui aberto também, quem quiser interagir comigo lá pelo meu Instagram, se eles quiserem informar aí, sobre concursos públicos, sobre os golpes, eu amo passar informação, eu amo ajudar pessoas, você não tem noção. Fala, eu tenho o maior prazer. O Instagram e o TikTok, tudo pro pessoal te seguir lá. Eu mexo mais no Instagram. O Instagram TikTok é Odilon Peclá. Odilon é um nome difícil, né? Vou deixar na descrição do vídeo. Deixa lá na descrição. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Pode ficar super tranquilo que a gente vai resolver isso aí. Odilon, Deus abençoe sua vida, seja forte e corajoso, posicione-se, peça a Deus unção sempre, né? Somos dependentes do Criador. Pecadores, como todos nós somos pecadores, dependentes do Salvador. Numa noite muito difícil, eu estava no hospital acompanhando minha mãe e veio um louvor na minha mente. À meia-noite, a hora da dor, vou transformá-la em um louvor e te adorar, e te adorar. É isso. Metanoia Cast Brasil, ou você muda ou tudo se repete. Odilon, sucesso, forte abraço, conte conosco.